Bom dia, meus caros alunos. Hoje nós vamos fazer, dando continuidade às nossas atividades de revisão, mais um pequeno vídeo a respeito da civilização árabe e do Império Bizantino, tá bom? Bom, então vamos começar pelos árabes. Os árabes formaram uma civilização muito importante, inclusive até hoje, né? Os países árabes são muito importantes, mas durante a Idade Média, os árabes tornaram-se muito importantes, ao contrário do que acontecia na Europa Ocidental, que mergulhou no feudalismo. Os árabes formaram uma grande civilização a partir de Maomé, né? Então, no século VII, Maomé cria a religião muçulmana. E a partir disso, né, os árabes, que eram um povo tribal, que viviam no deserto, moravam em tendas naqueles oásis no deserto, criavam camelos, cabras, praticavam pequeno comércio, eles passam a expandir, formando cidades, formando né, um verdadeiro Estado árabe, né? Tá? E esses estados árabes chamavam os califados, né? E os chefes desses estados árabes, que se consideravam seguidores de Maomé, eram chamados de califas. E os árabes se espalharam para a Ásia, grande parte da Ásia, naquela região do Oriente Médio, né? E espalharam também para a África, pegando o norte da África, onde também tem um grande deserto semelhante à Arábia, chamado Saara. E da África eles também invadiram a Europa, tomaram áreas da Europa, em especial a Península Ibérica, aonde hoje são Portugal e Espanha. Os árabes, praticavam essa religião chamada muçulmana, cujo deus deles, né, principal, é Alá. Tá? E eles seguem 5 princípios fundamentais, tá? Dessa religião, que é importante, que é aquelas rezas diárias, né? Rezar 5 vezes ao dia, fazer um jejum anual, o Ramadã, dar esmolas, tá? Peregrinar a Meca pelo menos uma vez na vida, né? Maomé elege Meca como sendo a capital religiosa dos muçulmanos. Durante algum tempo foi até a capital política, mas, né, se tornou a capital religiosa dos muçulmanos. É muito importante, né? E Alá como único Deus, né? Então, esses são os 5 princípios. Além disso, Maomé estabeleceu a ideia de espalhar a religião muçulmana através de uma ação, vamos dizer assim, forte, né? Chamada jihad, tá? Que a gente traduz por guerra santa, tá? Não necessariamente militar, mas é uma prática que os muçulmanos levaram muito em conta nessa época. Foi uma das razões da expansão muçulmana. Outra razão da expansão muçulmana também, que pode estar presente na nossa AE, é o fato dos muçulmanos serem comerciantes, né? Então, naturalmente, né, onde eles passavam com as suas caravanas no deserto, etc., iam convertendo os povos locais né, na sua religião. Então, não só esse desejo da expansão religiosa, mas também do fato de eles praticarem, serem comerciantes, né, tá? Antes da religião muçulmana, havia aquela religião curiosa, né, que é até mencionada na literatura árabe, né, dos gênios, tá? Que habitavam grutas no deserto, etc. Tá? E podiam também, eventualmente, habitar chamadas lâmpadas, né, equipamentos de iluminação noturna, tá? Como a história da lâmpada de Aladim, lâmpadas e garrafas, né? Os gênios podiam se esconder ali dentro. Maomé bane esses gênios, né? E estabelece, né, como centro Alá, tá? Só mantém a Kaaba, né? Uma construção com uma pedra sagrada, que isso era muito antigo, anterior à religião muçulmana, mas isso continua sendo também um elemento de símbolo da religião muçulmana, que fica na mesquita lá em Meca, tá? Mesquita são as igrejas muçulmanas, tá bom? Como a gente tem os nossos templos, né? Nossas igrejas aqui cristãs, os muçulmanos têm as mesquitas. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Império Bizantino, os bizantinos. Em primeiro lugar, o Império Bizantino está situado entre a Ásia e a Europa. Tá? A capital do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla, ela fica justamente entre os dois continentes. Tem uma parte que fica na Europa e uma parte que fica na Ásia,
através de uma passagem de mar chamada Estreito de Bósforo, tá bom? E tem dois mares ali, né? O mar Mediterrâneo de um lado, tá? E do outro lado é o Mar Negro, né? Então, justamente essa passagem ela é muito importante por causa disso, que é uma passagem por terra, né? A área ali de mar é muito estreita, facilmente se atravessavam as mercadorias e assim por diante. Por isso que o Império Bizantino foi muito importante durante toda a Idade Média, porque era a passagem das famosas especiarias, que a gente já se referiu, né? Aqueles produtos que vinham lá do Oriente, pela Rota das Sedas, a rota das especiarias propriamente dita, né? Bom, então, né, o Império Bizantino sempre teve uma grande importância por essa questão comercial. O principal imperador do Império Bizantino, antes de falar no imperador, o Império Bizantino ele surgiu do antigo Império Romano do Oriente, né? Ainda no Império Romano, quando Constantino foi o imperador, né? Foi o César, tá? Ele estabeleceu duas capitais. Além de Roma, ele estabeleceu a capital então de Constantinopla, né, que leva o nome dele. Tá bom? E aí o que aconteceu? Né? Com o final do Império, essa parte liderada por Constantinopla continuou existindo, ela não foi destruída. Né? E tornou-se então o que nós chamamos de Império Bizantino. Né? Porque a população local não chamava Constantinopla de Constantinopla, chamava de Bizâncio, o nome grego, o nome tradicional. E o imperador principal do Império Bizantino foi justamente Justiniano. Justiniano foi importante porque ele expande as fronteiras do Império Bizantino, quase que recompletando o antigo Império Romano, né, das épocas antigas. Tá? Mas depois da morte dele, gradualmente, essas áreas conquistadas foram sendo tomadas por outros povos, assim por diante. Tá? Principalmente os árabes, né, foram, vamos dizer assim, foram pegando áreas do Império Bizantino, posteriormente os turcos. Justiniano também foi muito importante pela construção da obra arquitetônica mais importante da cultura bizantina, que é a Igreja de Santa Sofia. Tá? Ela é toda cheia de murais, né, que justamente, né, vamos dizer assim, imortalizaram a arte bizantina. Né? A arte bizantina ela é muito famosa, né, pela prática de uma técnica, né, de mosaico. Né? Então as figuras todas são feitas com pequenas pedrinhas coladas, né? Tá certo? E essas pedrinhas coloridas formam então as imagens, né? Então a arte bizantina ficou bastante consagrada e a Igreja de Santa Sofia ela é justamente a grande representação disso. Fora isso, Justiniano, ele como chefiava um grande estado poderoso, ele mandou fazer toda uma codificação das leis romanas, né, para ele usar no estado dele, tá, que ficou conhecido como Código de Justiniano. E esse código ele se manteve, né? Quando o Império Bizantino desapareceu, os legistas bizantinos, artistas bizantinos, escritores bizantinos, eles fugiram para a Itália, né? E a codificação então do direito romano foi junto, né? E essa codificação do direito romano foi muito importante porque quando se formaram os estados nacionais na Europa, ela vai ser muito aproveitada para fazer as leis dos países e tudo mais, né? Até hoje, se a gente pegar perdão, até hoje nós pegarmos no Brasil, nós vamos pegar que, né, existem muitos aspectos da nossa legislação que vêm justamente dessa legislação romana. Tá bom? O Império Bizantino também se caracterizou pelo cesaropapismo, diferente da Europa Ocidental. Né? Lá na Europa Ocidental havia um rei, havia o Papa. Os reis comandavam a parte mais política, o Papa comandava a parte religiosa. No Império Bizantino, não. O próprio imperador também era o Papa, tá? Ele que chefiava a religião. A religião do Império Bizantino é a religião ortodoxa, né? Gradualmente, a religião bizantina, que é cristã, ela começou a se separar em termos da forma de culto, né, das práticas da Igreja Romana. Enquanto a Igreja Romana tinha um Papa, a Igreja Bizantina tinha um patriarca, tá? Né? Então havia uma certa diferença. Enquanto os padres da Igreja Romana foram proibidos de casar, na Igreja Ortodoxa, né, os padres casam até hoje. Então, né, houve essa diferenciação, a prática religiosa também, a forma de decoração das igrejas, né?
Então isso também é uma questão importante lembrar, que a igreja bizantina era a igreja cristã ortodoxa. Existe até hoje, né? Tem vários países da Europa que seguem essa igreja ortodoxa, entre eles a Grécia, a Rússia, tá? São países que seguem a religião ortodoxa. Com isso, caros alunos, nós vamos concluir a nossa aula de revisão sobre Império Bizantino e civilização árabe, tá bom? Aí renovo aí os estudos de vocês, né? Tá? Vocês podem encontrar também na internet muita coisa sobre isso, outros vídeos e coisas interessantes. As nossas aulas estão bem ilustradas, tá? Também falam, né? Então recorram às aulas em PowerPoint e aos textos colocados também nas páginas, tá? Né? Fora o nosso livro, né? O nosso livro também é muito bom. Um abraço para todos vocês, um abraço virtual, tá? Tudo de bom nesse Dia das Mães e, né, cuide da saúde.